Assim, se nós tivemos a pandemia, ela trouxe inúmeros problemas, não só para a advocacia, como para os inúmeros setores, né, que constituem a sociedade. Mas para a advocacia, né, especificamente, e para o constituinte, a pessoa que está nos ouvindo nesse momento, quais são os grandes problemas e quais são os desafios que nós temos ainda pela frente? Márcio, a pandemia, como você bem disse, ela chegou para a vida nossa, do mundo, especialmente do Brasil. Eu costumo dizer sempre que o mundo se curvou para um inimigo invisível. Foi essa pandemia. Ninguém conhece, ninguém sabe qual é o poder, qual é o tamanho, mas todo mundo se curvou. E desta forma, nos obrigou a todos que aprendêssemos a viver diferente. Com a advocacia não foi assim. Por que não foi assim? Que foi doloroso para a advocacia. A advocacia é uma profissão clássica, ela tinha métodos tradicionais. Por exemplo, as audiências eram presenciais, aonde a gente já acompanhava diversas reuniões, diversas conferências de empresas por videoconferência. Mas não existia ainda no mundo jurídico a virtualização. E com esse afastamento, com esse distanciamento que foi implementado, que foi trazido para o mundo e para nós do mundo jurídico, tivemos que aprender a nos reinventar. Mas quando falamos nós, não somos só nós os atores do direito. Não foram só os advogados, não foi só os promotores, não foi só os procuradores, não só os defensores, nem só os juízes. Também os servidores e muito mais ainda os constituintes e muito mais ainda o jurisdicionado. Para mim, para você, para o promotor, para o juiz, ter acesso à tecnologia era inerente à nossa profissão, até porque os processos já eram virtuais. Você não tem mais processo físico, papel, hoje nos dias atuais. Mas faltavam os atos solenes, faltavam as audiências, faltava o contato pessoal com o magistrado. E aí veio a pandemia e afastou todo mundo. E aí, o mundo para, a vida para? Não. Você bem mesmo recordas que os alvarás expedido para os advogados e para as partes, você tinha que ir pegar um papel lá, o papel físico, lá na vara, para ir ao banco para fazer o saque daquele valor que era correspondente ao constituinte e ao advogado. E tudo isso, se não existia mais agência aberta, se não existia mais fórum aberto, como era que resolveria? E o direito das pessoas? Então, o início de 2020, ele foi muito doloroso, porque tivemos que aprender de forma obrigatória, de forma compulsória. E o que foi que trouxe, qual foram os desafios? Você agora implementar a necessidade de atender o cliente por videoconferência, de que o cliente fosse atendido, aceitasse ser atendido por videoconferência, de que as audiências fossem por videoconferência, de que ele compreendesse a necessidade de que precisava ser assim. Tudo isso, para nós que temos nosso escritório, tranquilo. Mas e para as pessoas? E para aquelas pessoas lá no local mais distante, que buscam aposentadoria, que buscam um benefício trabalhista, que buscam algo nesse aspecto, que responde um processo, a juiz uma ação civil, que responde um processo criminal. Essas pessoas que não têm nenhum contato por falta de condição de ter um telefone, de ter um computador. Como fazer isso? Como participar? Então entramos em uma rota de colisão. Inicialmente, tivemos que trazer o cliente ao escritório. Mas esse trajeto? Esse deslocamento? Vamos dizer que eu tenho uma ação tramitando lá no município de Poço Redondo, lá no município de Canidé. Como faria essa audiência por videoconferência? Traria ele para o meu escritório em Aracaju? E esse trajeto dele para Aracaju, como ficaria? E essa dificuldade de comunicação, de conexão, como ficaria? E esse despacho, e você sabe muito bem disso, você tem uma experiência muito maior que a minha na advocacia, você sabe da importância de que o advogado, ele vá despachar os seus processos com o juiz, vá tratar pessoalmente com o juiz. E agora que os fóruns não abrem mais? E agora que os juízes não estão mais nos fóruns? Esses são os desafios, é conviver com essa realidade. Quando a justiça, o advogado é o meio, é o elo de ligação, é o liame de ligação entre a parte e o poder judiciário. E como era que você faria? Como era que você mediava? Como era que você tratava essa mediação? Como era que você fazia a ligação do direito do cliente com quem iria decidir? Esse foi o maior desafio. E tem sido desafio. Você bem disse que nós
E é verdade que nós superamos, saímos do estado pandêmico, não estamos mais em pandemia, mas ainda esse resquício do distanciamento judicial ainda permanece. E eu não estou aqui blefando, nem estou aqui fazendo ilação, nem estou aqui supondo. Se assim fosse, o novo Corregedor-Geral de Justiça do CNJ não tinha dito que o maior desafio era trazer os juízes de volta ao fórum. Se assim fosse, ele não teria dito isso. Porque se acomodou, se deixou, ficou mais cômodo que ele ficasse da casa dele, que ele ficasse do ambiente dele, que ele não precisasse mais estar atendendo advogado, tendo audiência física, presencial. Então, ficou muito mais cômodo. É como se a justiça estivesse se distanciado do cidadão. É como se o cidadão já via a justiça como uma mera solução, agora ele não vê mais. Porque ele não sabe, é como se viesse uma decisão meramente técnica, um tecnicismo. Ele não sabe mais. Não tem mais a oportunidade de falar, não tem mais a oportunidade de ser ouvido, não tem mais a oportunidade de expor os motivos que garantam o seu direito ou que impeça algo, ou que impeça o Estado de puni-lo. Então, os maiores desafios para o direito, especialmente para nós advogados, tem sido fazer essa ligação. Sensibilizar o juiz de que precisa estar mais próximo da parte e conscientizar a parte de que também a tecnologia é algo importante no mundo e precisa ser implementado nesse meio jurídico. Eu penso que os desafios estão nesses dois polos. Sensibilizar que o atendimento físico presencial é ainda importante e conscientizar a parte que ele precisa também começar a utilizar os meios de tecnologia. Avalio. E outro desafio maior, pegando aqui um exemplo que o colega Kleber Alves falou, que é a Faculdade FANESE, do qual vai um abraço para o meu amigo Marcel Ramos, que é coordenador lá, um grande amigo meu, ele sabe muito bem, eles têm uma relação de afinidade muito grande. Sabemos que nós que somos professores, eu também sou professor universitário, eu precisei implementar dentro da minha disciplina métodos, técnicas, de que o aluno já compreendesse essa virtualização, de que compreendesse que ele estava estudando, mas que o início da vida profissional dele já seria a virtualização. Eu passei por isso quando os processos passaram a ser físicos. E eu ouvia de muitos alunos dizer, professor, porque eu só consigo ter melhor compreensão se eu estiver lendo o papel. Eu preciso imprimir para ler. Hoje a gente já superou isso. Da mesma forma, essa virtualização. Eu tenho uma posição moderada sobre a virtualização. É necessário, é imprescindível, mas para todos os aspectos eu ainda não consigo visualizar. Existem atos processuais, independente dos ramos do direito, se trabalhista, se civil, se previdenciário, se criminal, precisa-se ter esse aporte. E olhe que a virtualização do processo era não é recente. Desde 2009, 2010, se falha a memória, a lei já previa o interrogatório por videoconferência, de qual temos um voto contrário a do sergipano, o ministro Aires de Brito, ele dizendo não. Permitir o interrogatório por videoconferência é tirar do réu o único, ou talvez o último momento dele de estar frente a frente com quem vai lhe julgar. Então a gente percebe essas dificuldades, percebe essas novidades, e o desafio é a gente aprender com ela, compreender com ela e ir administrando. De um ponto, o juiz sensibilizá-lo dessa necessidade, e do outro ponto, a parte, quem está precisando do serviço judiciário e que ele precisa também compreender nessa virtualização. Voltar ao novo normal. O novo normal, essa expressão, ela surgiu, o novo normal, ele é o novo método de se viver. A possibilidade que às vezes a pessoa pergunta, eu imagino da sua pergunta, é de voltar ao normal, ao que era. A gente precisa retornar a ele, mas não como única forma, único meio, porque nós só tínhamos ele. Hoje nós temos outro método. Por exemplo, acontece dias, um exemplo que eu vou citar aqui, amanhã eu tenho audiência em Tobias, não vou precisar ir a Tobias, Barreto. Vai ser virtual. Vai ser virtual. Eu já tive um dia só audiência em 3 locais distintos. Isso facilita, mas é necessário que essa avaliação do advogado dependa de caso a caso. Por exemplo, uma audiência que não envolva, que não tenha uma exploração, Kleber e Dr. Márcio, de uma prova oral. De uma prova oral, que não dependa exclusivamente de uma prova oral. Aí você tem a possibilidade da virtualização por videoconferência, mas quando tem uma exclusividade da prova oral, onde toda aquela matéria probatória é exclusivamente oral, a gente sente uma dificuldade. A gente sente uma dificuldade de compreender,
a gente sente uma dificuldade de poder explorar, a gente sente uma timidez da testemunha ou da parte que está ali sendo ouvido. Então, esse retorno, ou esse ingresso nesse novo normal, ele precisa ser visto com prudência e com moderação, não de forma exclusiva, tudo virtual, e também não de forma tudo presencial como era antes. Economicamente falando, a forma virtual hoje é 100%. Por exemplo, o senhor amanhã já vai economizar o combustível aí a Tobias, né? O combustível está aumentando todos os dias, amanhã já vai economizar o bolsinho do doutor Cícero e não vai gastar esse combustível. Mas a necessidade, principalmente do seu cliente, que se sente mais protegido com o advogado ali próximo, é diferente. Totalmente diferente, foi isso que eu disse. A depender da demanda, do que está ali sendo proposto, do que está se tramitando, o advogado precisa fazer essa avaliação. Tem processos que eu prefiro ir. Por exemplo, terça-feira eu fui a Canidé, pessoalmente, porque eu elegi que aquela situação demandava uma presencialidade minha. Mas amanhã eu já elegi que eu não preciso ir a Tobias Barreto. Então, o método, a forma, ela precisa estar nesta formatação, que deixe o advogado ele fazer essa eleição, que não seja totalmente presencial e que não seja exclusivamente virtual, que seja nesse caráter, para que o advogado consiga. Eu falo advogado porque dentro dos atores processuais é quem vai militar em busca de assegurar um direito, que seja uma pretensão ou em busca de segurar a defesa dele. Então é ele que vai fazer essa eleição, ele que vai ter essa ponderação, ele que vai ter esse equilíbrio. Não, esse processo aqui eu preciso estar pessoalmente, eu preciso explorar essa prova testemunhal. Eu preciso explorar o depoimento da parte contrária. Eu preciso que seja explorado, que seja bem exposto o depoimento da parte que eu assisto. Sentir a testemunha de perto. Efetivamente, efetivamente. O advogado que tem uma experiência ou não, ele sente aquela testemunha, se ele está titubeando, se está falando com a verdade. Você agora tocou num aspecto que durante as aulas eu digo que o melhor livro para que um bom advogado estude não é um livro de direito. É um livro pequeno que existe, que eu não estou fazendo propaganda, eu não conheço o autor, mas ele nunca saiu de perto de mim, chama-se Linguagem Corporal. Fininho, 100 páginas, poucas páginas, ou Linguagem Corporal, ou O Corpo Fala. Ele mescla essa formatação dele. Ele ensina você a compreender a verdade que está sendo exposto, não pela fala, e pelo corpo. Porque segundo o livro, a sua boca fala o que você quer, mas o seu corpo não fala o que você quer. E quando você compreende que está desconecto a fala do corpo, você consegue compreender o que é que ele está tentando dizer com a boca dele, condicionando, e que o corpo está dizendo outra. Então, essa situação, você presencialmente, você consegue fazer essa moderação. Você consegue fazer essa percepção. Você consegue explorar tanto positivamente, quando é em favorável à tese que você defende, quanto positivamente a tese que você não defende. O Poder Judiciário, ele implantou para a gente o PJE. E nós passamos a ser funcionários da Justiça, porque nós cadastramos o cliente, cadastramos a parte e tudo mais, né? E não somos remunerados pelo Poder Judiciário. Posteriormente, pós-pandemia, ele fez com que o constituinte, né, você agora que está me ouvindo, ele fez com que o constituinte tivesse na sua residência uma internet de qualidade, né, ele tivesse uma possibilidade de um poder de transmissão, seja via um celular, seja um computador, e ele transferiu para o constituinte e para o advogado uma responsabilidade que é do judiciário. Isso é uma fala minha, é uma crítica que eu faço muito forte ao judiciário nesse sentido. E aí o que é que ocorre? Nós temos um constituinte, nesse momento, refém dessa situação, porque ele é refém. E aí, como bem o senhor colocou, a proximidade do advogado constituinte, e como o Kleber, inclusive, enfatizou, a possibilidade da segurança para o cliente, do poder do cliente, né? E não só ele fez isso com o constituinte, ele fez isso com o recém-formado. O advogado recém-formado, que ainda não tem condição, não tem possibilidade de ter um escritório com tecnologia, etc, etc. Ora, esse jogo que foi imposto para os advogados e para o próprio constituinte, o senhor acha que não foi um tanto que injusto, não? Essa balança, ela não ficou totalmente desequilibrada, não? Completamente, mas sua fala, sua intervenção, ela é muito pertinente. Porque o que acontece, como você bem disse, e se existisse apenas um sistema PJE,
estaríamos tranquilos. Mas quem for atuar na Justiça do Trabalho tem o sistema PJE. Quem for atuar no Justiça Estadual do Sergipe tem o sistema próprio do TJ. Quem for atuar na Justiça Previdenciária, dependendo da demanda, tem um sistema próprio que era o CRETA, até um tempo isso tem migrado. Quem for atuar na Justiça Eleitoral tem um sistema PJE próprio do TRE. Quem for na Justiça Federal tem um PJE próprio. Então isso gera uma instabilidade, uma insegurança muito grande. E outra coisa, algumas comarcas ainda estão fazendo assim, pior, Márcio. Está exigindo que o advogado possa ficar virtual, mas a parte tem que ir presencial. Como é que senta aquela parte chegando no fórum sozinha? Eu estou falando lá da cidade de Porto da Folha, por exemplo. Que você, quando constitui um advogado, você se sente acolhido e protegido por ele. Como é que você se sente chegando no fórum sozinho? Como é que você se sente sentando ali para ser ouvido sozinho? Sentado para ser ouvido sozinho? E ele não permite que as partes participem de forma virtual. E quando a parte vem para perto de você, você traz ao seu escritório, ou ela está na casa dela, é diferente esse ambiente. Não causa esse desconforto e esse amedrontamento do espaço físico, que qualquer espaço físico gera na instabilidade no ser humano. As partes têm que vir presencial. O advogado pode ficar por videoconferência. Eu não sei se é uma interpretação um tanto quanto equivocada de uma resolução do CNJ que trata dessas possibilidades para os atos infracionais quando envolva criança ou adolescente. Não é para todo e qualquer procedimento judicial. Então a gente tem esse outro desafio. E aqui eu não estou generalizando, mas com cada um com CPC diferente. Cada um com CPC diferente. Isso cria uma insegurança para o advogado, principalmente como você colocou, para o advogado iniciante. Isso sem nenhum demérito. Toda e qualquer profissão, o início ele é tímido. O médico no início de sua carreira ele se sente tímido, o jornalista ele se sente tímido, e o advogado também ele tem. Só vai adquirir essa segurança do decorrer do tempo, com a prática, com sua atividade, que ele vai alcançar essa segurança necessária. Então, isso gera... É como se o Poder Judiciário dissesse, está aqui o sistema de justiça e vocês se resolvam, eu só vou dizer sim ou não. É se distanciando. O que tem acontecido é o distanciamento do Poder Judiciário, das partes e dos advogados. Perfeito. E o senhor hoje está na escola da advocacia sergipana, né? Na escola da ESA, né? Como é que a escola está funcionando em relação ao jovem advogado? Márcio, é um desafio muito grande. Pelo momento que vive a advocacia brasileira, e Sergipe não é diferente. Para você ter uma ideia, Sergipe tem em média de 15 mil advogados. Ele tem em média aí de uns 12 a 13 mil jovens advogados. Então hoje a OAB Sergipe ela é constituída de mais jovem advogado que advogado sênior. Então é um desafio novo. A escola da OAB, a ESA, ela sempre desempenhou um papel de protagonismo. Eu quero aqui dizer que agora, nessa gestão 2022-2024, eu assumi a direção geral da escola, mas percebi que os anos anteriores, sem nenhum problema, sem nenhum demérito aos diretores, sempre se preocuparam com a qualificação do advogado. Sempre se preocupou com a qualificação do jovem advogado. Só que agora a gente tem uma qualificação diferente. Por quê? Hoje você tem um jovem advogado que sabe lidar muito bem com tecnologia, mas não tem uma prática com a advocacia. Atuação, vivência. Aí você tem um advogado experiente, um advogado sênior, que tem uma prática, uma habilidade com a advocacia, mas não tem uma prática com a tecnologia. E a gente precisa cuidar desses dois públicos, sabendo que o jovem advogado está na quantidade maior. Mas eu não posso pensar, enquanto escola, exclusivamente do jovem advogado. Vou pensar principalmente nele, porque ele tem duas necessidades. E uma delas de maior importância, o ingresso no mercado. A prática, o trato com o cliente. Então eu penso que é uma responsabilidade da OAB, nós temos buscado assumir isso, preparar o advogado. Eu digo sempre que quando o profissional do direito, quando o bacharel em direito passa no concurso de delegado, antes dele ir para uma delegacia, ele passa por um curso de formação. Quando ele passa por aquele curso de formação, ele não vai aprender direito, ele vai aprender como atuar como delegado. Quando um bacharel em direito passa no concurso de promotor de justiça, antes dele ir para uma promotoria, ele passa por um curso de formação. Não vai ensinar ele ali mais direito, vai ensinar ele como atuar enquanto membro do Ministério Público. Quando também um bacharel em direito passa no concurso de juiz, ele passa por um curso de formação.
não vai ensinar mais a ele direito, vai ensinar ele a atuar como juiz. E quando você passa no exame de ordem, que preparação você tem, ou que você deverá ter, para que você possa exercer a advocacia? Aprender a portar-se como advogado. Qual a importância de todo cliente meu, ele ter que assinar uma procuração? Qual a importância? E além de mais hoje, procuração de acordo com essa nova lei geral de proteção de dados. Como é que eu devo tratá-la? Qual a necessidade fática e jurídica de que eu tenha um cliente? Eu posso ajuizar a demanda defendendo um cliente sem ter um contrato de honorários assinado, ou isso constitui infração ética? Isso é esse papel da OAB. Então, quando agora em março fizemos o primeiro curso de ingresso da minha gestão e alcançamos os advogados 2022 presencialmente e abrimos também a possibilidade virtual para os advogados 2020 e 2021, já que foi a pandemia. Tivemos um número de mais de 1.000 pessoas. Agora, o que foi que buscamos tratar nesse curso? Prática. Nada de direito. Tivemos um painel, doutor Márcio, só sobre o PJE. Todos os sistemas. Tivemos um painel só sobre defesa das prerrogativas, que é outro tema sensível para a advocacia. Tivemos outros painéis falando sobre a advocacia dativa. É outro tema sensível da advocacia. Então, buscamos trazer para esses jovens advogados as lições básicas da advocacia. Para eu exercer a advocacia com respeito, com ética, dentro do normativo jurídico, o que eu devo fazer? O que é que eu preciso ter? Como é que eu devo atender um cliente? Também tivemos um painel falando sobre a captação lícita de cliente. Como eu devo fazer isso? De que forma? Tivemos também um painel sobre marketing jurídico. Doutora Juliana Pacheco, tem livros publicados de Minas Gerais. Tivemos também um painel falando sobre gestão de escritório. Qual a necessidade? Qual a importância jurídica, econômica, para eu ter uma sociedade registrada na OAB? Primeiro delas, moço, se você ofere honorários, recebe honorários e vai tributar como pessoa física, você vai tributar 27,5%. Mas se você tiver uma pessoa jurídica, você vai tributar 9,5%. Só nisso você tem as vantagens. Mas o advogado precisa saber disso e dizer qual é o meu primeiro passo, o que eu devo fazer. Então esse papel a ESA tem se preocupado. Estamos formatando o próximo curso de ingresso, que vai ser agora em julho, para esse aspecto. Eu já tinha tratado com você pessoalmente, nosso contato, de que você terá uma participação sobre isso, pela sua experiência, pela sua vivência, pelo que você já viveu na advocacia. Tem validade jurídica. Respaldado completamente. O interrogatório já tem previsão legal. O interrogatório por videoconferência desde 2010 já foi ingressado no Código de Processo Penal, permitindo isso. E a validade jurídica, o que é, para a gente refletir, o que é direito? Direito não é só a lei. Direito não é só a lei. E o Código de Processo Civil já permite isso, essa forma de audiência. Não necessariamente que ela seja estritamente presencial, mas que seja algo devidamente permitido. E outra coisa, o tribunal ele não se rege apenas por lei. O tribunal tem atos normativos que regem ele. Validade jurídica sem sombra de dúvida. Até porque já existia. A audiência era física, mas o depoimento não era mais escrito, não era mais assinado. Era gravado que ficava lá depositado nas mídias. Então, não vejo nenhuma dificuldade sobre esse aspecto da legalidade da audiência. O Poder Judiciário ele criou o contexto da necessidade da vacina. Ele criou a necessidade de que o acesso às dependências do Poder Judiciário teria que estar devidamente vacinado o constituinte. E aí eu pergunto ao senhor, eu conheço inúmeros casos, né, de constituintes que não tomaram a vacina, né, eventualmente não tomaram a vacina e eventualmente não compareceram de máscara, né, e foram impedidos, inclusive, de participar de uma audiência. Na opinião do senhor, esse ato ele é questionável, não vou dizer nem se é levado ou é inválido, na verdade, se ele é questionável para o constituinte, que eu tenho certeza que muita gente deve ter passado por isso nas dependências no acesso às dependências de várias audiências. Márcio, é um tema sensível. É um tema sensível porque ele envolve valores, ele envolve direitos fundamentais. E no conflito de direitos fundamentais, não existe uma regra objetiva dizendo que esse prevalece sobre aquele. Vai existir uma ponderação. Pensando nisso, nós, a ESA de Sergipe, ela promoveu um debate, uma discussão acerca dos direitos fundamentais, onde ela trouxe um professor da Universidade Federal da Bahia, tem livros publicados falando sobre
princípios constitucionais, para que ele tratasse dessa carga valorativa de princípios fundamentais previstos na Constituição, e trouxemos pessoas que têm uma visão diferente dessa visão da base princiológica. Qual foi o nosso papel? Deixar a classe dos advogados preparado para esse debate. Perceba, se pensarmos por isso, essa avaliação é que permita, eu não vou emitir uma opinião pessoal minha, a minha opinião pessoal minha não é esse o objetivo. Se partirmos do princípios, nós somos, quando cada um da gente nasce, assina um contrato social, lá da formação do Estado, e anterior, onde nós estamos cogentemente, obrigatoriamente submetidos às normas de Estado. Involuntariamente, eu não concordo, você pode até não concordar, mas existe o concordar e cumprir. Eu não concordo que uma pessoa com 18 anos deva ter habilitação só com 21. Mas não é assim, tem que cumprir assim. Com 16 eu não concordo que só tire com 18, tem que tirar com 16, não pode, só pode com 18. Então existe normativo estatal que não podem ser relativizados, que não pode ser tratado diferente. Existe essa situação de vacina ou não vacina, se deve ou se não deve. Veja, o Poder Judiciário, ele reprisou uma norma de Estado. Não é só no Poder Judiciário, ele reprisou uma norma de Estado. Eu penso, independentemente, estamos falando da norma, independentemente que se a vacina é efetiva, não é efetiva, se impedia, se não impedia, ele reproduziu uma norma de Estado, que vigorou por normativas de direito nacional. E pensou no contexto do todo, e exigiu a vacinação e o uso de máscara. Como são normas estatais, e a gente precisa entender o conceito de lei. Conceito de lei no conceito amplo de lei, não no conceito estrito. Um decreto tem força de lei. Uma resolução tem força de lei. Lei no sentido lato da palavra. Então eu penso que o fato de impedir, o fato de ele não impedir o acesso à justiça dele. Ele disse, olha, para que você consiga acessar, você tem que cumprir isso daqui. É como para você dirigir, é como para você ter crédito no mercado, de diversas formas, foram condicionados. Penso nesse aspecto, não entrando na discussão de se a vacina é válida ou não é válida. Só deixando aqui um aviso, eu tomei todas as doses de vacina, eu tenho tudo isso cumprido, até porque usei máscara o tempo todo, porque eu tenho dentro de minha casa, tenho dentro do meu filho, ele tem uma doença imunossuprimida, eu não queria expô-lo. Então eu nunca deixei de exercer a minha atividade. Todos que me conhecem sabem da minha atuação na área criminal. Sempre tive contato com clientes presos nos presídios. Nunca, graças a Deus, nunca tive problema com esse vírus que aí passou, nem eu, nem ninguém de minha família. Se foi por ter adotado todas as vacinas ou não, se foi porque Deus protegeu ou não, o motivo que foi, eu sei que eu superei, graças a Deus, sem nenhum problema. Perfeito. Nós temos na Justiça do Trabalho a possibilidade mais ampla dele acessar a própria Justiça do Trabalho sem o advogado, né? O juiz postulando, enfim, que ele ainda se faz presente ainda. Mas nós temos o Constituinte como o cidadão que ele se sentiu na pandemia meio que recluso, né? Com a dificuldade de ter acesso ao judiciário e aos advogados. Nessa perspectiva que nós estamos de pandemia, eu entendo que ela não acabou, é uma opinião pessoal minha, esse Constituinte, ele tem uma necessidade. Essa necessidade, o caminho dele seria ele procurar, na opinião do senhor, ele procurar o judiciário diretamente, ou ele procurar um advogado especialista, onde vai poder atendê-lo e vai poder, de fato, ele ter eu não tenho a menor dúvida que eu vou falar, ele tem uma atenção maior. Eu também comungo com você da mesma ideia. Você, quando está doente, você não vai utilizar de um curandeirismo próprio, né? Você vai procurar um médico, você vai procurar um especialista, você quer cuidar disso, você quer que alguém cuide de sua saúde. Mesma forma, uma pessoa que tem um problema judicial. O juiz postulando ainda rescinde, ainda remanece na Justiça do Trabalho, como remanece nos juizados especiais até o valor de 20 salário mínimo. Mas eu ainda não comungo. Não comungo, e isso já estava na hora de se acabar.
Quantas pessoas vão à justiça? Me permita, explica o que é o jus postulante. Exatamente. O jus postulante é a própria parte ajuizar a ação. Ou a própria parte se defender da ação. É como se você estivesse doente, você mesmo se automedicasse. Isso é recomendado. É como se você quisesse construir um imóvel e você mesmo fizesse, não precisasse de um engenheiro. É como se você tivesse um problema de segurança, você mesmo fizesse às vezes do policial e você não precisasse de segurança pública. Da mesma forma, esse resquício ainda, esse restinho dessa possibilidade que ainda vigora na Justiça do Trabalho e vigora nos juizados especiais, cíveis, isso precisa se acabar. Isso precisa se acabar. Para que a parte tenha um pé de igualdade, para que o que ela vá propor ao judiciário seja preparado por alguém que frequentou o mesmo nível de formação de quem vai julgar. Quem vai julgar. Isso é lógico. Uma petição inicial feita por um advogado e uma petição inicial feita pela parte. E a parte pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser arquiteto. O problema não é o nível cultural dele, o problema é a preparação dele para aquelas coisas. Nós também somos advogados. A gente consegue se automedicar. Nós, por sermos curiosos, a gente lê bem, lê bastante, tem uma noção geral, tem uma noção básica sobre saúde, sobre determinados remédios. Mas nos sentimos seguros e é recomendado que a gente se automedique? Não. Da mesma forma, o engenheiro, da mesma forma, do modo geral. Não estou só dizendo as pessoas, porque as pessoas que não têm instrução. Eu estou englobando todos. Todos que precisam da justiça têm que sua causa ser levada por uma pessoa que tem o mesmo conhecimento de quem vai julgar. Então, eu defendo esse aspecto comum com você, essa possibilidade de você mesmo atuar. E se eu não ter a qualificação, é bem delicado. E sexta-feira, o Estatuto da OAB sofreu uma grave violação. Eu quero quase que dizer que ele foi violentado no sentido do direito penal, a palavra de violência mesmo. Agora se permitiu que os policiais que têm graduação em direito, que têm aprovação no exame de ordem, possam advogar em causa própria, em defesa dele. Logicamente, eu já quero dizer a todos que isso é um dispositivo legal que não está regulamentado, que certamente será questionada a constitucionalidade dele. O Conselho Federal vai atuar nesse aspecto. E agora você tem, você fez uma escolha, você que tem sua graduação em Direito, tem sua aprovação, mas você fez uma escolha, uma carreira típica de Estado. E você agora poder advogar, doutor Márcio, os nossos ouvintes, não é saber o direito. Não é saber o direito. É saber colocar o direito da forma para quem vai analisar compreender. Compreender. Toda a sua experiência na advocacia, se colocar hoje o senhor no cargo de promotor, o senhor sentirá dificuldade. Se colocar hoje o senhor numa delegacia para o senhor ser delegado, você sentirá dificuldade para conduzir. Se colocar o senhor hoje para proferir uma sentença, você vai sentir dificuldade. E o senhor tem a preparação jurídica completamente, mas no viés da advocacia. Então eu penso que advogado advogando, policial sendo policial, juiz julgando, promotor fazendo atuação de defesa do Estado, delegado fazendo o papel dele, defendo nesse aspecto. Uma coisa é importante, que ele pega um especialista específico ou um generalista? Sem sombra de dúvidas. Se você tiver com um problema no seu tornozelo, você não vai para um cardiologista. Ele não deixa de ser médico, mas ele entende de coração. Se você está com problema de direito de trabalho, procura um advogado que milite na área trabalhista. Se tem com problema com direito penal, você procura um advogado que milite nessa área. Deixa eu lhe contar só um exemplo de experiência da vida prática. Outro dia, eu recebi no escritório um rapaz que tinha sido escolhido um processo criminal, tinha sido condenado, estava no cumprimento da pena, transitado julgado, já acabando o prazo do cumprimento da pena. Teve um problemazinho no cumprimento da pena e ele chegou até a mim. Quando eu fui observar o processo dele todo, estava prescrito. Desde a sentença, já estava prescrito. Quer dizer, ele poderia estar livre esse tempo todo, não ter cumprido a pena esse tempo todo, mas por conta de uma deficiência, entendo que de alguém que não vive, que cada especialista, quando leva a demanda, ele já vai nos pontos-chave dele, já vai observar o que pode, o que não pode, os pontos de maior importância. Mas se aquele colega, se ele atua no processo penal, ele tem um código de processo próprio. Se ele atua no processo civil, ele tem um código de processo próprio.
Então são situações de ser autônomo no justiça do trabalho, ele tem um rito específico, uma forma específica. Então, a minha sugestão é que, a depender de sua demanda, procure um advogado que milite exclusivamente naquela área. Do exame da ordem. E ele pergunta, e ele faz a pergunta, vocês, né, são a favor ou contra isso? Não seria o mesmo retirar as residências médicas? Ele, né? Completamente contra a exclusão do exame de ordem. O exame de ordem deve existir, deve permanecer existindo, sem nenhuma possibilidade de retirar. É uma possibilidade. Como é que para uma pessoa exerça o cargo de promotor, ele precisa do quê? Passar no concurso? Para ser delegado precisa do quê? Passar no concurso. Para ser juiz precisa do quê? Para ser defensor? Para ser procurador do Estado? E para ser advogado não precisa? Já que não existe hierarquia entre estas carreiras, quer dizer, eu não preciso ter uma qualificação em nível de pé de igualdade. Ah, mas porque as outras profissões não têm? Inclua nas outras. Inclua nas outras. Não retire dessa. Acho que aqui só tem a do curso de Direito e de Contabilidade, que tem a excisão. Os demais não tem. E as residências é diferente. Você se formando, você já é médico. Agora, se você quiser especialização no segmento, você vai para uma residência. É diferente. Mas colou grau hoje, amanhã você vai no Conselho Regional de Medicina, solicita sua inscrição e já pode atender. Perfeito.